Vendo que a situação ficaria horrível para ele, gritava que tinha informações valiosas que valiam dinheiro. O príncipe pensava que, se era para começar assim, deveria ter falado desde o início. O velho disse que, se entregassem o cara para a realeza, não precisariam pagar mais as dívidas. Bravo, o príncipe queria que ele falasse o que era. Achava que talvez o cara tivesse vendido as dívidas a um preço baixo, antes de ser preso. O príncipe queria saber se era para a própria família caçá-la. O homem estava amedrontado, pois não pensara dessa forma antes. Enquanto isso, a guarda da prisão chegava correndo com um especialista na área. Era um homem com aura sinistra, mascarado, parecia ser o melhor de todo o condado. O protagonista estava radiante ao ver o especialista chegar. O velho tremia de medo. Começou a gritar ao príncipe que tivesse piedade dele e falou sobre um fundo secreto que Gerard administrava para a família caçá-la. Gritou que passaria de pelo menos 100.000 moedas de ouro. Aquela informação atraiu o olhar do protagonista. Porém, Calyx balançou a cabeça para não ter piedade daquele homem. O príncipe olhava com bons olhos para o especialista, enquanto o velho tremia. Demorou um tempo. Mas quando a ficha caiu, o rapaz quis saber mais sobre esse tal cofre secreto. Enquanto isso, o especialista entrou na cela e pediu um instante para o príncipe. Depois de castigar um pouco aquele velho, pois estava com sede, verificou-se que a informação do senhor era verdadeira. Disse que trabalhou no tesouro por décadas. Calyx queria saber como ele soubera do cofre secreto. Ele parecia não querer dizer. Mas o especialista habilidoso apalpava delicadamente seus dedos, o que fazia o senhor querer falar. Contou que, uma vez, tentou pegar para si o cofre, porém falhou. O príncipe achou absurdo um tesoureiro-chefe tentar pegar o tesouro alheio. O velho descarado contou que não tentou pegar, apenas pagou pessoas para fazer isso. O príncipe queria saber quando financiou os agentes e quanto pagou. Contou que foi cerca de 3.000 moedas de ouro para um maluco. O príncipe mal podia acreditar em um valor tão alto para porcos que nem faziam o serviço. Muito bravo, quis que ele repetisse se era a mesma quantia. O velho nada disse, pensando estar arruinado. Os três na cela, o chefe da prisão, o especialista e o senhor, que ganhava massagem na mão, viraram quando o príncipe enlouqueceu. Estava tão furioso que queria rir. Com aura sinistra, dizia que o montante era metade da receita anual do condado. Quis saber de onde tirou aquela quantia. Constatou que o homem pegou dos cofres do condado. O homem, recebendo massagens, contou que não tinha outra opção. Seu cofre secreto tinha uma orbe mágica. O protagonista notou que ele não sabia sobre a orbe mágica. Pediu que explicasse direito. O homem, já massageado por um tempo, contou que seriam necessárias 2.500 moedas de ouro para fazer uma cópia da orbe. Mesmo ouvindo coisas malucas, o protagonista achava que estava chegando a algum lugar. Olhando para o velho desprovido de inteligência, disse que foi enganado. Disse que era provável que os enganadores e Gerard estivessem trabalhando juntos. O velho gritava que viu a entrada do cofre com os próprios olhos. Viu Gerard abrir a porta com a orbe mágica. Com tom sério, o príncipe queria saber onde ficava. O velho avisou que era no Planalto de Golda Triste. Disse que foi levado de olhos vendados. Então não sabia exatamente a localização, mas tinha certeza que era lá. Com aquela informação, o protagonista pensou e abriu o mapa, que só ele podia ver-se. Enquanto isso, os três na cela viam o príncipe olhar para lugar nenhum e constatar coisas. O protagonista fazia observações no Planalto de Golda e na distância até o condado. Sabia que havia ruínas e achava entender o suficiente. As informações sobre as ruínas eram como um enigma. Achava que precisava investigar mais. Talvez encontrasse alguém que conhecesse o Planalto de Golda. Lembrou-se das palavras de Leila, que reuniam órfãos com talentos para combate e os levavam ao Planalto de Golda. Com essa lembrança, tinha melhor expectativa de como resolver. Uma voz brava chamou o chefe da prisão, dizendo que ia embora. O chefe deixou tudo para escoltar o príncipe, enquanto o velho chamava por ele, sozinho com o especialista. O velho gritava, enquanto o príncipe partia. O príncipe olhava para trás, pensando que aquele porco maldito ficou com 3.000 moedas de ouro. Era claro que o chefe da guarda aceitara o suborno do porco.
quanto mais pensava, mais raiva sentia. Não queria deixar o energúmeno impune. Gidrus merecia algo mais severo. Chamou o chefe da prisão novamente e disse que descobriu que Gidrus ficou com valor significativo. Perguntou se ele não sabia. O homem, culpado, disse que não tinha certeza. Pensava que não havia como o príncipe saber do pequeno suborno. De costas, disse que, quando saiu, Gidrus contou algo interessante a ele. O guarda ficou pálido, mas olhou dizendo que era generoso, mas não sabia até onde. Havia coisas que ele não poderia ignorar. Aquele seria um dilema e tanto. Com palavras ríspidas, o chefe da prisão caiu no chão, pedindo clemência. Ao se abaixar, pensava que não deveria ser denunciado só por estar fora um instante. Gritava que estava errado e que não aconteceria mais. Pedia clemência ao príncipe. Olhou para cima e notou que o príncipe não estava mais ali. Ele estava com tanta raiva que daria punição severa no velhote que o príncipe queria. Saiu determinado a mostrar a verdadeira fez da penitenciária para o senhor. Enquanto o protagonista estava escondido, observava a reação do chefe da prisão. Parecia maravilhado, mas sentiu uma presença esquisita. Virou-se e viu uma Cilita, mas ainda não reconhecia quem era. Causando um susto no príncipe, que estava atrás de um poço observando o chefe da prisão. Ele imediatamente perguntou quem estava lá. O rapaz apenas continuou observando, porém, o protagonista rapidamente pegou informações sobre essa pessoa. Em seu status, percebeu que ele era um cavaleiro, mas mais habilidoso do que imaginava. Só não sabia, porque nunca havia ouvido falar dele antes. O limite do nível do rapaz estava em 70, provavelmente podendo atingir o nível dos 100 maiores guerreiros do continente. Além disso, era raro encontrar alguém com habilidades militares de nível A. O protagonista ficou refletindo sobre ele. Achava que ele poderia ser um demônio que, apesar de sua postura piedosa, massacrava sem deixar um único inimigo vivo, alguém conhecido como o Arauto da Morte. Mas logo balançou a cabeça, para afastar aquele pensamento estranho. O Arauto da Morte era descrito como magro e sombrio, enquanto aquele homem era musculoso e completamente diferente. Acima de tudo, seus olhos eram limpos demais. Por ora, ele não tinha informações suficientes para ficar pensando nessas coisas. Pelo potencial do rapaz, ele era no mínimo um nível A, e tê-lo ao lado só beneficiaria o protagonista. Enquanto estava perdido nesses pensamentos, ouviu alguém chamar. Lou, era aquele cavaleiro à sua frente que perguntava se ele estava bem. Pois, já havia chamado algumas vezes. O príncipe disse que estava bem, que não era nada demais, e quis saber o que havia ocorrido. O rapaz contou que um comerciante chamado Gerhard estava solicitando uma audiência. Ao ouvir aquele nome, o príncipe sabia que toda a dívida do condado havia sido contraída através do comerciante chamado Gerhard. O ex-tesoureiro também afirmava coisas a respeito dessa pessoa, cujo caráter era duvidoso. Além disso, havia a suspeita de que esse comerciante possuía um cofre com uma porta mágica que só abriria com um orbe. Não demorou para o príncipe ouvir a voz da pessoa em questão se apresentando e dizendo que possuía uma pequena corporação mercantil. O príncipe respondeu que ouviu dizer que, embora pequena, a corporação Milsers era bastante sólida. Com um grande sorriso, disse que comerciantes bem-sucedidos eram sempre bem-vindos. O homem agradeceu pelos elogios com cortesia. O príncipe queria saber por que um comerciante do calibre dele estava procurando por ele, já que não possuía cargo oficial nem autoridade. Também mencionou que, se o assunto fosse negócios, seria melhor falar com o administrador interino, Rassar. O homem deu uma gargalhada e respondeu que o barão Rassar apenas quedava temporariamente do condado, deixando claro que, no fim das contas, o verdadeiro proprietário era o príncipe. Naquelas terras, ninguém ousaria desafiar suas decisões. O jovem garantiu que era apenas um dos dois herdeiros e não precisava ser superestimado. Do homem, admirado com a modéstia do príncipe, disse que, mesmo sem uma confirmação oficial, a competição pela sucessão já havia terminado. Após ouvir isso, o príncipe quis saber de onde ele havia tirado essa informação. Muito animado, o homem gargalhou novamente e pediu desculpas caso tivesse causado algum incômodo. Afirmou que, como um comerciante bem versado, não poderia sobreviver naquele setor,
sem uma boa rede de informações. Depois, ficou sério ao perceber que a situação era diferente da que tinha ouvido. Diziam que o príncipe era um tolo ingênuo e alheio ao mundo. Mas, na verdade, ele era cínico e esperto, fazendo parecer que escondia sua verdadeira natureza. Pelo menos um fato era inegável. Ele era belíssimo e tão encantador que poderia até mesmo fazer o coração de outros homens acelerar. Aquela informação estava correta, pois ele podia sentir seu próprio coração acelerar. No entanto, o jovem sentiu o interesse vindo daquele homem. O cavaleiro que estava ao seu lado não entendeu por que o príncipe se levantou subitamente, tomado por uma espécie de fúria. Com uma aura estranha, o príncipe deixou claro para aquele homem que não tinha tempo a perder. Fixando o olhar nele, disse que, se havia solicitado uma audiência, deveria ir direto ao ponto. Caso contrário, poderia se retirar. O homem também se levantou rapidamente, curvando-se e pedindo desculpas, pensando que, se aquela reunião terminasse ali, estaria acabado. Precisava dizer qualquer coisa para manter aquele garoto ali. Quando mencionou que a beleza do príncipe ressaltava seus olhos, o protagonista achou aquilo estranho. No entanto, sentou-se novamente. O sorriso daquele homem realmente o incomodava. O comerciante, então, revelou o motivo pelo qual solicitou a audiência: a grande dívida que o falecido Khan Colin havia contraído. Enquanto isso, o rapaz fingia desinteresse, mas o cavaleiro, ao seu lado, parecia visivelmente incomodado. Porém, ao olhar para o príncipe, via que ele não se importava. Afinal, mencionou que era a primeira vez que ouvia falar dessa dívida. Tirando uma pequena crosta do nariz, comentou que era naquele momento que o chefe da prisão estava detido. O comerciante sabia que o rapaz agiria daquele jeito, mas isso não funcionaria com ele. Então, afirmou que a dívida era antiga. Com um sorriso maligno, acreditava que finalmente havia chegado o momento que esperou com tanta ansiedade em sua cabeça. O príncipe ficaria com um aspecto ingênuo e corado, procurando auxílio em algum lugar. Estava ansioso para observar aquela cena de perto. Contou que, de acordo com o contrato, após 3 anos do empréstimo, podia exigir o pagamento integral. O comerciante tentava conter sua alegria, pois sabia que, se demonstrasse muito entusiasmo, poderia estragar tudo. Com um tom formal, pediu desculpas, mas informou que, até 2 semanas após o mês do sacrifício do ano imperial 288, deveria receber o pagamento completo, no total de 60.000 moedas de ouro. Aquele valor deixou o cavaleiro, que antes parecia apenas incomodado, visivelmente assustado. O protagonista apenas olhou para o lado, sem entender por que aquele cavaleiro agia daquela forma. Gerhard olhava para o jovem, tentando manter a calma, e achava aquilo incrivelmente adorável. Cap 15. O cavaleiro falou em nome do príncipe, perguntando se poderia adiar um pouco aquele prazo. O homem parecia decepcionado, pois queria ouvir essas palavras vindo da boca do príncipe. O clima ficou tenso por um tempo, para depois o homem dizer que, infelizmente, desde o falecimento do Khan Colin, a credibilidade do condado caiu bastante. Pessoalmente, ele queria ter solicitado o pagamento há 1 ano. Enquanto ele falava, o príncipe apenas observava com um ar de não estar nem se importando. O homem dizia que acreditava que agora era o momento em que o príncipe futuro Khan poderia retribuir aquela paciência. O protagonista apenas pensava que chegar 2 semanas antes do prazo não era ser generoso. O príncipe se levantou dizendo que não sabia, mas a arrecadação anual do condado era de 6.000 moedas de ouro, e 60.000 moedas de ouro poderiam pagar ou pegar emprestado de qualquer lugar, então não precisava se preocupar. O cavaleiro nunca esperava uma reação daquela do príncipe. Por isso ele ficou incomodado. O homem, por sua vez, sorriu e disse que era um alívio, pois pensava que ele era o típico jovem ingênuo. Depois falou que parecia que a preocupação dele era exagerada, porém pensava que 60.000 moedas de ouro era difícil de conseguir. Sorrindo, disse que voltaria em breve com o contrato selado pelo condado. Olhando o príncipe, pensava que ninguém jamais emprestaria um valor tão alto para um príncipe ingênuo. Sorria, pois agora o contrato era todo dele. Pediu licença e disse que partiria. E, enquanto partia,
achava que ia se deliciar, vendo aquele jovem nobre implorar de joelhos para ser um mero comerciante dele. E como ele era muito bonito, poderia até vendê-lo no mercado de escravos, ou talvez aproveitar um pouco antes disso. Ainda se curvando, agradeceu o tempo que o príncipe retirou para recebê-lo e desejou-lhe boa sorte. Enquanto isso, o cavaleiro fazia as contas. Eram 60.000 moedas de ouro, considerando que o salário dele por semana era 2 moedas de prata. O príncipe, vendo que o jovem estava fazendo cálculos absurdos, pediu para ele parar e apenas se sentar. O jovem queria trazer o príncipe para a realidade, dizendo que ele deveria estar preocupado, pois poderia perder todo o território. Mas os pensamentos do protagonista estavam no cofre secreto que disseram que aquele miserável guardava no Planalto de Golda. Lembrava-se do mapa e achava que já tinha entendido o suficiente. Primeiro deveria investigar mais. Fora da cidade, o continente de Ira não era um lugar para ir como se fosse um passeio. O Planalto de Golda era uma área de dificuldade elevada, especialmente porque era repleta de monstros complicados como os Sasquatches. Sempre evitou ao máximo aquela área durante o jogo. O jovem queria saber onde o príncipe estava indo. Enquanto o protagonista pensava se conhecia alguém que poderia dar boas ideias sobre o Planalto de Golda, achava que talvez até uma profissional cautelosa poderia ser útil. Enquanto isso, um homem olhava e pensava no que o príncipe estava fazendo. Também viu que o rapaz estava indo na direção dele. O homem disse que era uma hora ver o príncipe, e ele respondeu que era nada demais, só precisaria conversar com uma prisioneira. O cavaleiro sabia que era o mesmo lugar onde Gidrus estava alojado. O príncipe disse que estava bem, mais aconchegante do que ele esperava. A jovem contou que antes tudo estava decorado com itens caros e chamativos. Parecia coisa de gente vulgar. Com isso, o príncipe perguntou se ela estava aproveitando bem aquele lugar. Ela estava visivelmente satisfeita. Porém, a atitude dela foi vista como uma insolência para o príncipe, e o cavaleiro teve que fazer. Algo foi ríspido com ela, dizendo que não deveria ser insolente e desagradável na presença do príncipe. Mas o príncipe parecia não concordar com a atitude do cavaleiro. Leila, olhando para o príncipe, afirmou que ele havia traído ela. Na ocasião, ele disse que, já que ela havia envenenado, também deveria beber do próprio veneno. Ela se lembra de ter pensado que era mesmo o veneno que ela tinha dado a ele, e, se fosse isso, ela seria levada. Estando em uma posição agoniante, ela resolveu revelar fatos, dos quais eles se aproveitaram. Depois de fazer ela beber o remédio, disse que só ele tinha o antídoto e que estava na cabeça dele. Contudo, o protagonista achava ela muito esperta por ter notado tão rápido. Leila avisou que ele estava ali porque precisava dela, porém ela não sabia se poderia ajudá-lo. Fazendo um rostinho agradável, disse que não pretendia mais obedecer às ordens daquele príncipe, mas, tocando em sua própria coxa e colocando a língua nos lábios, disse que, se ele fosse convincente, talvez mudasse de ideia. Mas teria que ser muito convincente. Cada vez o cavaleiro achava que ela era jovem, mais insolente e inconveniente. O príncipe, vendo que o cavaleiro seria capaz de agredi-la, pediu que parasse. E ele, olhando para a jovem, disse que estava ali para dar a ela uma chance de sobreviver. Ela perguntou sobre o que ele estava falando. Ele disse que, mesmo se a liberasse, ela não duraria muito tempo lá fora. Ele disse a ela que, naquele momento, havia uma rivalidade mortal entre as famílias. E, já que Leila havia tornado Stella uma vilã de primeira e até encerrou o núcleo de Mana de Grambini, então ela era, claro, a principal testemunha disso, é que ela ainda não tinha entendido. Vendo a reação desesperada da garota, sabia que ela ainda não tinha pensado naquela possibilidade. Agora sabia que a família Kassala queria o fim dela. Porém ela achava que eles queriam limpar os nomes e dependiam dela. O príncipe alegou que o fato dela mudar o depoimento não iria devolver o núcleo de Mana para Grambini. Olhando para ela, foi o mais sincero possível, e disse que o nobre jamais deixaria alguém de sangue inferior que os atrapalhasse. Finalizou dizendo que já tinha visto vários cães de caça sendo descartados pelos nobres que serviam. A jovem começou a mudar o semblante que antes estava animado e confiante. Agarrou algo na mesa.
Meu cavaleiro teve a impressão de que ela gostaria de arremessá-lo no príncipe. Quando ela saltou na direção dele com algo, gritando que iria eliminá-lo, o príncipe apenas encarou a jovem com o olhar cerrado.